ouvir tua voz, falando ao meu coração, mostrando-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas leais. Eis-me aqui, meu Senhor, fala ao meu coração. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Falando ao meu coração, mostrando-me o caminho por onde devo andar. Tua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor, coração. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a todos. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. É o nosso 16º dia do jejum de Daniel. Agora a coisa está indo rápida. Nós já estamos aí com 76% do nosso objetivo alcançado. É a reta final, né? Nós já estamos na linha de chegada e glorificamos a Deus por todas as vidas dos irmãos e das irmãs que estão sendo fiéis e perseverantes nesta jornada, nesta empreitada, nesse desafio, nessa busca do Senhor, nesse tempo que nós reservamos para o Senhor. É um tempo de consagração ao Senhor, 21 dias. E vamos então, amém, estamos sim, estamos prontos, vamos lá. Catarina Augusta, a Damiana do Carmo, Ana Paula Neves, Leonilda Vitor, Elisandra da Costa, Ilza Toniza, Diana Ferreira, Joyce Camila, Fábio Souza, Fabrício Galon, Edna Fernandes, Ilza Toniza, né? Vem e fala conosco, Senhor, estamos prontos para ouvir a tua voz hoje e sempre, isso é importante. A Claudineia Paula entrou agora. Graças a Deus. E hoje o tema é esse. O tema está sobre a palavra do Senhor. Quando Deus fica em silêncio. Juliana Migliorini também acabou de entrar agora. Você já teve a experiência, talvez alguns possam estar enfrentando isso no jejum de Daniel. Acredito que pela sua palavra Deus tem falado com todos nós, né? Ele fala comigo primeiro, depois passa para vocês. Mas aquele momento em que a gente precisa ouvir a voz do Senhor e Ele está em silêncio.
Quando Deus fica em silêncio, o que acontece? O que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer? O que é correto fazer de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor? Então essa é a questão. Quando Deus fica em silêncio, qual é a saída? Então a palavra do Senhor hoje, nesta noite para nós, que Ele nos reservou, é quando Deus fica em silêncio. E o tema, e o texto da palavra do Senhor que nós vamos ler é o Salmo 13. Um salmo que tem tudo a ver com aquilo que nós temos a receber do Senhor. Salmo de Davi. No versículo 1 ele fala: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Davi está doente e sofre com o silêncio de Deus. É uma situação quando a gente, às vezes você está doente, e eu passei muito por isso, e não há uma palavra, Deus não fala com você. E no versículo 2 ele fala: até quando eu consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Os dias e as noites parecem não acabar quando sofremos e Deus continua em silêncio. E no versículo 3, atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Davi está triste, doente, com depressão. E o silêncio de Deus continua, mesmo diante dessa situação. No Salmo 13, ele não tinha ainda, estava bem distante de pecar, no pecado que nós já falamos com Batseba. E no versículo 4, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Davi ora a Deus para que seus inimigos não vençam a guerra contra ele, e acabem zombando dele por ser amigo de Deus. E no versículo 5, Davi diz: mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração. Apesar do silêncio de Deus, Davi confia no livramento que virá da parte de Deus. E no versículo 6 ele fala como músico: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Davi pela fé sabe que será recompensado por ter confiado em Deus durante todo o tempo em que Deus esteve em silêncio. Como é angustiante orar, jejuar, falar com Deus e não receber nenhuma resposta. Só quem passou por isso sabe o quanto é difícil. Porque tem gente que reclama que Deus não fala, mas não faz nada. Não toma nenhuma atitude. Mas eu me refiro àqueles que oram, que jejuam, que buscam. Muitas vezes queremos ouvir de Deus um sim, um não, ou um espere um pouco mais. Mas ao invés disso, a única coisa que recebemos é o silêncio de Deus. O que isso significa para conosco? Aprenda que o silêncio de Deus também é 3 coisas. Primeiro, uma resposta para você. Continua andando em frente pela fé, não como a mulher de Ló que olhou para trás. Segundo, um preparo. Você está sendo preparado para a próxima fase, para o próximo nível. Terceiro, uma lição que fará toda a diferença em sua vida no futuro. Não adianta viver ansioso, focando só nisso. Isaías 64:4 ele escreve: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus conhece o seu coração e sabe que se der algo a você no tempo errado, você será prejudicado. Continue plantando o que é certo, pois a colheita virá quando menos você esperar, como a gente tem falado. De fazer a nossa escolha. A colheita as consequências são obrigatórias. Eclesiastes 3, versículos 1 e 7b, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de estar calado e há tempo de falar. Isso também, Deus segue isso, há tempo dele ficar calado. Em Eclesiastes 3:4 ele fala: tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Não gaste seu tempo reclamando e se lamentando. Aproveite esse tempo para buscar mais o Senhor. O silêncio revela muita coisa. Um pastor chamado Tiago, ele recebeu a ordem para ficar em silêncio com 3 amigos íntimos dele. Amigos de comerem juntos. Só respondia o básico. O primeiro começou a perguntar aos outros o que estava acontecendo com o Tiago. O segundo ficou desesperado, ligava para ele, convidava para vir pregar na igreja dele, o chamava para comer e orar juntos. O terceiro passou a falar mal dele para todo mundo.
Alguns meses depois, Deus o liberou para voltar a conversar com eles. E aí ele explicou os três. Ao primeiro, reforçou sua amizade com ele. Ao segundo, ainda mais aumentou sua amizade por ver a atitude dele. Agora, ao terceiro, ele disse: irmão, eu nunca vou falar mal de você. Mas você não vai ser mais o meu amigo de confiança. E Deus lhe falou: Tiago, assim eu vejo o que cada um é, e para quem eles correm em busca de ajuda, no silêncio. O silêncio revela quem é você para Deus. Não que ele não saiba, mas você se identifica. Como você não ouve Deus, vira até místico, né? Deus, se aquela nuvem se mover naquele lugar, eu vou entender que o Senhor está me ouvindo. Deus, se aquele passarinho sentar aqui agora na minha árvore, eu estou entendendo que o Senhor está me dando sim. Evangelho de João, capítulo 11, versículos 41 e 44, Jesus diz: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão em que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Tem gente que começa a buscar mais a Deus, ora, jejua, vai ao discipulado, passa a ler mais a Bíblia, dá esmolas ao necessitado, dá oferta no altar. Tem gente que abandona tudo que aprendeu, passa a reclamar ainda mais, xinga palavrões, abandona os cultos, não ouve mais a palavra de Deus. Cada um tem uma reação. O silêncio de Deus é para que Deus saiba o que vai fazer com o seu livre-arbítrio. O que você está fazendo? Deus não é técnico de futebol para ficar gritando o tempo todo e te dando orientações. Entra lá, cruza, volta. Deus é um professor. E durante a prova de avaliação do aluno, o professor fica como? Em silêncio. Não é assim? O professor não fala e não te dá dica. A matéria está sendo ensinada no discipulado, que é a escola de Deus. Se você não é discípulo, você não vai ao discipulado, você está faltando às aulas e está perdendo muito com isso. Conheça os 5 porquês Deus fica em silêncio. Pelo menos 5 nós vemos na Escritura. O primeiro, estar vivendo em pecado. Isaías 59, 1, 2, ele fala assim, versículos 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, a primeira situação. Mas vamos considerar, nós estamos em jejum de Daniel, então nós temos que entender que ninguém aqui está vacilando com o pecado. Então, elimina essa. Vamos para a segunda. Se você está tratando mal a sua esposa ou o seu marido, 1 Pedro 3,7 ele fala: vocês maridos, devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como sexo mais frágil. Lembrem-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus, e se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. Nesses tempos, as mulheres não eram provedoras, e os homens eram estúpidos, brutos e violentos por causa da guerra e humilhavam suas esposas. Se você não trata com respeito e dignidade a sua esposa ou seu marido, Deus ficará em silêncio e não responderá muitas das suas orações. Esse é um caso para se pensar. Terceiro, quando não suportamos a verdade da revelação. Sua mãe está muito doente e você pergunta: Deus, minha mãe vai sarar? Deus sabe que você não está pronto para a revelação, que você não vai aguentar. Deus fica em silêncio. Você está muito feliz com o seu novo emprego e pergunta: Deus, vou ter aumento de salário? Vou progredir? Mas Deus sabe que se te disser que o seu patrão vai te mandar embora, você não vai suportar, então Deus se cala. E eu vou dar um exemplo para vocês, muito interessante. Se eu não estiver enganado, foi 2021 ou 2022, o meu irmão Paulo Roberto, ele foi falecido, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Eu perguntei a Deus o que ia acontecer com ele, se ele seria curado. Na minha oração de sábado, 6 da manhã, numa visão, vieram 2 homens de branco, 2 anjos, até mim, lá no velório municipal aqui em Agudos. O primeiro me perguntou: o que é o mais importante na vida? A salvação, eu respondi a ele. Ao que o segundo quis confirmar comigo: a salvação? Sim, a salvação, eu confirmei. Ao que ele concluiu: então, é a salvação. E eu despertei da visão. Não foi sonho, eu estava em oração. E eu entendi que, estando no velório municipal, que o Senhor iria levar o meu irmão, mas que ele seria salvo. Logo depois, ele fez a oração de reconciliação com Jesus, porque ele já foi no início do meu ministério, ele foi meu discípulo.
Ele renunciou e se arrependeu dos seus pecados como raça de Adão. E o pouco tempo de vida que teve, declarava que Jesus era o seu Senhor e que não tinha mais volta. Alguns meses depois, o Senhor o levou da mesma forma que ele respondeu. Agora, por que ele me respondeu? Porque eu estava pronto para ouvir a resposta. Então, às vezes, Deus fica em silêncio porque você não está preparado para receber a resposta. Vai ter que acontecer o fato. Então, a gente só pergunta uma coisa a Deus quando você está preparado para a resposta. E nem sempre a resposta vai agradar você. Quarto, quando a sua oração é egoísta por vaidade. Tiago 4,3, na tradução da King James atualizada, diz: e quando pedis, não recebeis porque pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Vaidade pessoal, prazer carnal, né, a raça de Adão, não agradam a Deus. Tudo que Deus nos deu é para a glória dele e para você compartilhar com as pessoas. Se você recebeu o dom da palavra, compartilhe a palavra, como eu estou fazendo com vocês. Gratuitamente ainda. Dons de curar, impõe as mãos e ore pelos doentes. Intercessão, vem orar e interceder pelas pessoas. Dinheiro, compartilhe, não gaste só com você. Quinto, porque Deus quer te fazer surpresa. Se você não está vivendo em pecado, se o que você pede não é vaidade nem egoísmo, é uma necessidade. Se é casado e trata com respeito e bem trata o seu marido, a sua esposa. Se você está pronto para ouvir a revelação e obedecer, como a gente cantou no início, então pode esperar uma grande surpresa de Deus. Jesus tinha obedecido ao Pai em tudo. Já tinha treinado os 12 discípulos. E quando mais precisou ouvir a voz do Pai, o Pai não respondeu. Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, por que me desamparaste? O Pai ficou em silêncio. Jesus falou em aramaico, para todos entenderem. Jesus morreu sem ouvir a voz do Pai, que não se comoveu. O Pai ficou em silêncio. Por quê? Porque o silêncio de Deus é a última etapa do maior propósito de Deus em sua vida. Porque a morte e a ressurreição de Cristo nos permitiu ter vida, nascer de Deus e sermos salvos. Uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, o propósito eterno de Deus. Porque o silêncio de Deus é a última etapa antes da grande realização de Deus na sua vida. Você faz surpresa para sua esposa, para o seu marido, ou para um amigo, para o seu discípulo, para o seu pastor, para o seu discipulador. Deus faz surpresa para os filhos e filhas que no silêncio aprenderam a confiar e ser fiel a Ele. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com você também. Se você não tem compromisso com Deus, então Deus não tem compromisso com você. A única coisa que você pode fazer no silêncio de Deus é alinhar a sua vida ao propósito de Deus, que é um dos propósitos do jejum de Daniel. Jesus entrega a sua vida sem ouvir a voz do Pai na cruz. Foi no silêncio de Deus. Tem gente que está sem propósito, começa a mudar de igreja, começa a fazer coisas que Deus não mandou fazer. Abraão caminhou 3 dias com a ordem para matar em sacrifício e queimar seu filho Isaque. Em 3 dias Deus não fala mais nada, foi um silêncio total. E o menino ficava perguntando, Gênesis 22, 7, parte D, pai, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Ele não podia responder por filho dele. Abraão teve que suportar as perguntas de Isaque e o silêncio de Deus ao mesmo tempo. Vocês imaginam a tortura que foi. Deus queria saber para onde Abraão iria correr. Abraão não parou de fazer o trabalho de Deus. Abraão continuou pela fé fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Abraão, diante do silêncio, pegou a faca, o cutelo, e se preparou para matar seu próprio filho como um holocausto a Deus. E nesse momento, quando parecia que tudo estava perdido, já não havia mais nenhuma solução, que a morte de Isaque é inevitável, Deus rompe o silêncio, ele quebra o silêncio e fala com Abraão. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus. Ele falou bem alto e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, ou Yahvé proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E Deus então mostra a Abraão a sua grande surpresa. O aluno foi aprovado com louvor e com nota 10. E Deus conduziu Abraão à próxima fase. Aquele texto foi Gênesis 22, do 11 ao 14, agora em Gênesis 22, do 15 ao 18. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu, e disse,
Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque não tinha alguém maior do que Deus para jurar. Porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Você é daqueles que ficam mais íntimo de Deus no silêncio dele? Ou daqueles que abandonam o Senhor e se desviam do Senhor e ficam até incrédulos, descrentes com tudo? Muitas pessoas não servem mais a Deus e nem o conhecem, quando sofrem tragédias e gritam: por que Deus permitiu que meu filho morresse? Onde estava Deus? Deus está no mesmo lugar, no trono dele, mas você nunca buscou conhecer a Deus. Eu, no início do meu ministério, minha esposa esteve pregando ontem na congregação, e lembrando que nós perdemos 2 filhas, né? A mais velha, a Sara. Aí Deus nos deu o Abraão, né? Que veio, o nosso Abraão veio para nos curar de toda lágrima, e depois a Rebeca, que também ele levou. Eu poderia ter desanimado, desistido com tanto sofrimento, mas continuei servindo a Deus e estou servindo até hoje. Então isso, né? E Deus me deixou apenas com um filho, um único filho também, né? Não mandou eu oferecê-lo numa serra aqui em Agudos, não, ele me poupou disso. Mas ele me deu meu filho, que está comigo hoje, é pastor na igreja também. Então, eu não desisti, eu continuei. Em muitos momentos eu procurei ouvir a palavra dele, procurar explicação, e ele não me deu. Mas ele queria ver o que tinha no meu coração, e é assim que funciona. Onde estava Deus? Deus está no mesmo lugar, no trono dele. Você nunca buscou conhecer a Deus? Tem que buscar. Quem não conhece a Deus questiona a sua existência. Será que Deus existe mesmo? Esse é papo de ímpio, é conversa de ímpio. Quem conhece a Deus questiona por que ele está calado. Porque o silêncio de Deus, esse é cristão. Temos uma pergunta e queremos uma resposta. Temos um problema e queremos uma solução. E Deus simplesmente não responde. Quando Deus fica em silêncio, Ele está preparando você para a próxima fase. E não adianta ficar ansioso, deprimido, estressado, querendo que aconteça agora. Quando um ourives trabalha numa joia, não dá tempo para ficar batendo papo e trabalhando ao mesmo tempo. O silêncio de Deus quer dizer que Ele está trabalhando nos detalhes. E aí podemos, por inferência, ouvir a palavra de Deus, conforme está em 1 Coríntios 2,9. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Mas que amor é esse? É um amor capaz de suportar provas, tribulações, o silêncio dele? Provavelmente não será do jeito que você queria, mas vai ser do jeito que Deus quer, como diz a Escritura, Romanos 12:2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ABAP, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se a sua vida não está boa, agradável e perfeita, é porque ela ainda não está no centro do propósito de Deus. Boa, se você não é um discípulo que está aprendendo a palavra de Deus, você vai ficar com raiva e desanimado quando Deus ficar em silêncio. Agradável. Para você, no calor, é estar no ar-condicionado. Para o teu irmão, é estar na praia. Para cada um, Deus tem um chamado. E o que Deus nos deu deve estar dando frutos. Cada um se vira de um jeito, mas nós temos que estar prontos para dar fruto, no frio ou no calor. Perfeita, não é ter tudo o que você quer, mas estar contente com aquilo que o Pai te deu. Agradeça a Deus por cada coisa que tem, e não fique apenas focando naquilo que não tem. Especialmente porque essa é uma pregação dos nossos dias de hoje. Pressiona Deus na parede, parece que Deus é um menino. Pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Bem, meu irmão, bem, minha irmã, é bem provável que Deus não esteja falando contigo mesmo. O silêncio de Deus não é uma permissão dele. Ah, o Senhor não falou nada, eu vou, vai quebrar a cara. O silêncio de Deus não é a ausência dele, ele está do seu lado. Não, eu estou aqui, mas eu não estou falando nada. O silêncio de Deus não é resposta. O silêncio de Deus não é sim e nem é não. Porque o silêncio de Deus não é resposta, entenda isso. Mas ele não falou nada, então, se ele quisesse, ele vai deixar você quebrar a cara, se você for teimoso e insistir na desobediência. Essa história de que quem cala conceito só acontece na série do Chaves, com o seu Madruga. Jó perdeu tudo, e Deus ficou em silêncio até o capítulo 40 do livro.
Daniel foi lançado na cova dos leões e Deus ficou em silêncio. Sadraque, Mesaque e Abidênigo foram lançados na fornalha do fogo ardente. Deus ficou em silêncio até que o anjo entrou lá. A presença do Senhor, o anjo do Senhor. Quando sua vida experimenta o silêncio de Deus, com certeza significa que para a próxima fase você vai precisar orar mais, estudar mais a palavra de Deus e vai precisar estar no discipulado com quem te possa levar a um nível mais adiante, a um nível mais elevado de aperfeiçoamento. Você precisa ser um discípulo que evolua espiritualmente. Provérbios 13:20. Aprendemos: quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Em Lucas 6,40, disse Jesus, de forma simples, direta e objetiva: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. O apóstolo Paulo escreveu em Efésios 4, 11 e 12. E ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se você for sábio, vai buscar aprender ainda mais com os ministérios que Jesus deixou na sua igreja. E eu só fui discípulo por 5 anos do meu falecido pastor Arthur Ramos, um canadense. Mas eu aproveitei bem esse tempo. Eu queria ter tido mais, mas foi o tempo que Deus me deixou. Se quer sabedoria, precisa aprender com quem tem sabedoria da parte de Deus. Enquanto Jó estava reclamando da ausência de Deus, Deus estava presente. Enquanto ele fez 18 porquês, né? Enquanto Davi estava dizendo que a face do Senhor não estava virada para ele, ele diz lá no versículo 1, até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? A face do Senhor estava com Davi. Deus também fica em silêncio para tratar e aperfeiçoar seu nível emocional e psicológico, para ver para onde você corre, para o mundo, para a feitiçaria, que é solução mágica. As pessoas querem soluções mágicas para os problemas. Olha, você pega um pouquinho de sal, pega a rosa ungida, você bota o copo d'água em cima da televisão e você passa por uma porta, por 2 portas e 3 portas. Todo mundo quer solução mágica. Com Jesus, o Pai ficou em silêncio e depois ainda de mais 3 dias até a ressurreição. Depois do silêncio, Cristo ressuscitou e ele fala a Maria Madalena, em João 20, 17. Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Mas quando o Pai falou, o propósito dele foi realizado de forma plena e perfeita. Filipenses 2, 9 e 11, escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O propósito do Senhor está acontecendo. Isso é tremendo. Não é fácil lidar com o silêncio. Você já pediu alguma coisa para alguém e a pessoa não te respondeu? Você já mandou uma mensagem urgente para uma pessoa no WhatsApp e a pessoa visualizou, ficaram os 2 azulzinhos, né, quando a pessoa deixa habilitado, e ela não te respondeu? Isso te irritou, né? Mas você já fez isso também. Eu de vez em quando faço isso, muitas vezes, né, no horário do trabalho. É que nem sempre você está preparado para receber a resposta. É que nem sempre é a hora certa de te mandar a resposta. Com Deus é mais ou menos assim. Deus ouviu a sua oração e está ouvindo, mas ainda não é a hora de te dar a sua resposta. Mas qual é o critério então, pastor? O critério é o propósito de Deus e não o seu. Qual é o critério quando você não responde a alguém? Nem sempre você não responde porque não quer. Às vezes você não responde porque não é a melhor hora para dar uma resposta. Talvez o que você quer falar não é dessa forma que a pessoa quer ouvir. Pode ser que no seu caso Deus está em silêncio porque a resposta a ser dada é diferente daquela que você deseja ouvir no momento. E nem sempre a sua opinião é de fato a voz e a vontade de Deus. O pessoal diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca vi uma coisa mais diabólica. O povo, esse povo que pula carnaval, esse povo que faz festa junina, esse povo que faz um monte de coisa pagã, é a voz de Deus, gente? Fala sério. A voz de Deus é a voz de Deus, é soberana. Provavelmente Deus já te deu respostas em outros momentos. E a sua reação foi ruim, de filho birrento. Você não aceitou, não obedeceu. Por exemplo, como você reagiu quando Deus te cobrou obedecer ao discipulado, por exemplo, ir ao culto, fazer um discípulo? Como você reagiu quando Deus te cobrou o seu batismo nas águas, por exemplo? Como você reagiu quando Deus te cobrou a confissão de um pecado oculto para receber uma correção, orientação, até disciplina? Aí, pastor, eu vou namorar aquela pessoa ímpia, e se você não aceitar, eu mudo de igreja. Será que eu posso fazer um joguinho da Mega Sena na virada?
Eu queria que Deus falasse comigo diretamente, dando um sinal, como um raio, uma nuvem. Irmão, é Deus. Zeus é uma mentira da mitologia grega. Tem gente que, como não aceita a verdade, procura a sua própria verdade e busca em pastores mercenários uma pregação que defenda a sua vontade egoísta, de desobediência, e quer que Deus responda. E aí vira místico, né? Gravestos que acendem, coisas do tipo, como eu falei, rosas daqui, lenços dali. Deus fica em silêncio. Mas quando ele responde, o surdo é você. Porque só vale o que você concorda. Você despreza a palavra de Deus e quer resposta de Deus por um profeta que diga o que te agrada. E hoje tem um monte de profeta financeiro, né? 2 Timóteo 4, 3, 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, escreveu o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E é isso aí que está acontecendo. A Bíblia Viva traduz assim: porque chegará uma época quando as pessoas não ouvirão a verdade, mas andarão de um lado para o outro procurando mestres, que lhes digam apenas aquilo que desejam ouvir. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Não se mova se Deus não falar com você. Provérbios 16:1 está escrito: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Continua orando, continua jejuando pela resposta de Deus. Mas não se faça de surdo, porque aquilo que Deus te mandou fazer de forma clara. Jesus fala 7 vezes no Apocalipse, eu vou citar aqui o capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a palavra do Espírito Santo está na igreja, no culto, na pregação de domingo. Quando reúne toda a congregação, vai lá ouvir o que Deus tem para falar para você. Dali você já vai ter um sinal. Se a voz de Deus está mandando você ir ao discipulado, vá ao discipulado e não arruma desculpa. Se você não obedece, não vai. Se o seu casamento entrou em crise, o seu filho se desviou, não reclame. A gente pode considerar situações assim. Primeiro, os cristãos estão casando errado e no pecado. Segundo, os cristãos estão fazendo sexo fora do casamento. Terceiro, os cristãos estão bebendo como ímpios. Quarto, os adolescentes cristãos estão namorando ímpios e com idade menor de 18 anos. Quinto, os cristãos estão cometendo adultério, se divorciando e se casando de novo, se divorciando e se casando de novo. E Deus já falou sobre tudo isso de forma bem clara na palavra de Deus. Aí vão buscar profeta. Aí o profeta está interessado no teu dinheiro e fala: pode ir, vai embora. A voz de Deus não te responde pensando no teu agora, mas te responde pensando no teu amanhã, na tua eternidade, na tua vida eterna. Deus não está te vendo para o agora, mas Deus está te vendo para sempre. O silêncio de Deus, como eu disse, não é resposta. Deus fala e responde sim, mas nem sempre Deus vai responder o que você quer ouvir. Você já está preparado para receber uma resposta de Deus? Tem certeza? Você já está preparado para chorar aos pés do Senhor em oração e jejum e Deus te responder não? Não, pastor, eu não estou. Então, meu irmão, então, minha irmã, Deus fica em silêncio. Tem respostas que Deus vai te dar somente na hora exata, porque se Deus te responder antes, você não vai entender nem aceitar. Porque é possível que você já esteja no centro da vontade de Deus, no propósito de Deus, e até agora você só tem o silêncio de Deus. Abacuque 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. O peso que viu o profeta Abacuque: até quando o Senhor clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite a contenda e o litígio. Imagine, isso era um profeta. Um profeta estava clamando a Deus. Ele também estava sem respostas. Se você não paga o preço de buscar aprender a palavra de Deus, não deve reclamar o silêncio de Deus. Ouvir pela internet é muito bom, mas para Deus o importante é obedecer, é sair da sua zona de conforto. Se você ouvir pela internet e se tornar um discípulo, então a mensagem foi muito proveitosa. Se você ouvir pela internet e continuar do mesmo jeito, é porque você se faz de surdo quando Deus fala com você. Deus vai continuar em silêncio. É interessante que no meio da grande tribulação, quando o anticristo já estiver matando os milhares de cristãos que se converteram ao Senhor, o livro do Apocalipse registra um silêncio de Deus. Apocalipse 8, capítulo 8, versículo 1 ao 4, diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr
para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. E durante esse silêncio de quase meia hora, Deus estava ouvindo as orações dos santos mártires que vão estar sofrendo na grande tribulação. Uma coisa é certa, mesmo diante do silêncio de Deus, Deus já ouviu a sua oração. E se Deus mandar você ouvir esta mensagem de novo, você vai obedecer. A escolha é sua, a decisão é sua. E o que você vai fazer enquanto durar o silêncio de Deus e sua vida vai fazer a diferença nos próximos passos. Então, entenda que se até agora você não ouviu, ele está em silêncio, ele está preparando tudo. Mas você tem que entender qual é a sua atitude. Deus quer ver o que você vai fazer. Amém? Está entregue a palavra de hoje, em nome de Jesus. Vamos nesse momento então, 16º dia, graças a Deus, mais um dia com a graça do Senhor vencida. Nós vamos orar pelos intercessores, intercessoras, vamos apresentar diante de Deus, mesmo que muitos não estejam tendo resposta nenhuma, mas Deus tem falado pela palavra, a palavra tem sido a direção. Às vezes a gente gosta de uma revelação à parte, é muito importante nós estarmos centrados na palavra, o que ele está falando na palavra. A palavra dele é a direção, nada pode estar acima da sua palavra. Pai Celestial, eu quero apresentar agora todos os intercessores e intercessoras que estão caminhando, Senhor, ó Deus, nesse tempo de consagração, enquanto o mundo corre com as suas vidas, nós estamos, ó Senhor, dedicados e consagrados, estamos, Senhor, focados, buscando a sua presença. E eu apresento a Ti o Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, a Alana Aparecida Magalhães Campos, a Ana Paula Neves Antônio, o Arnaldo Rodrigues da Silva, o Aurélio Teles, o Aures Moreira, a Bruna Toniza Caires Galon, a Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson Vitor de Jesus, a Cláudia Aparecida de Paula da Silva, a Claudinéia de Lima Garcia, a Damiana do Carmo Damásio Diniz, a Daniele Francisco Damasceno Arantes, a Diana Batista de Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisandra da Costa Nunes, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, Fabrício Galon, Fernanda Aparecida Souza Oliveira, Fernanda Elis Pereira, Gilmar de Jesus Oliveira, Gislaine Lima, Ilza Toniza, Irene de Oliveira Moraes, Geuciano Pereira da Silva, Jonathan William da Silva Rocha, Joyce Camila de Oliveira Souza, Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciane Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio, Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Winnie Ferreira da Silva. Estão todos entregues em nome do Senhor Jesus. Vamos para os 7 decretos. Vamos, 7 decretos, 7 bênçãos do jejum de Daniel. Pai Celestial, quero levantar 7 decretos sobre a tua vida e a tua família. Decreto 1. Que a tua casa seja uma morada do Altíssimo e bom Senhor. E por isso ela seja um lugar de paz, harmonia, alegria e amor. Na casa do justo há um grande tesouro. Provérbios 15, 6. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2. Que a tua casa seja um lugar onde cada membro da família sirva a Deus de coração e também na mente, e desfrute dessa bênção nas tendas do justo, a voz de júbilo e salvação. Salmo 118, 15. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer, obedecer e viver a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4, que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações e dos teus jejuns, com abundância e prosperidade para o sustento e bem-estar da sua família. Com medida recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Lucas 6,38. Decretado está e assim será em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5, que você tenha prosperidade e saúde e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, opressão, vícios,
assim como será próspera a tua alma, a sua família se torne discípulos de Jesus Cristo. 1 João 5,18, 3 João 1,2. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12,3, na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa, como Isaac. Romanos 4,16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E decreto 7, que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa, e que ela seja o foco da tua fé imuná, como a fé imuná que teve Abraão. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3,29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Antes de nós darmos as bênçãos, inclusive nós vamos ter uma palavra falando sobre decreto, que a gente sempre faz aqui, decretado está decretado, mas nós vamos ensinar, inclusive as intercessoras do Ministério de Intercessão estão bem convocadas, porque algumas coisas que a gente ainda não teve tempo de ensinar, eu vou aproveitar aqui. Vamos aproveitar essa aula. Essa palavra vai ser para edificação. E nós vamos falar então sobre os decretos. Deixa eu ver se eu tenho o dia aqui que eu vou falar sobre decretos. Dia 27 é a antepenúltima palavra. Dia 27. Dia 27 vai ser quinta-feira. Na quinta-feira nós vamos falar sobre o decreto, com a graça do Senhor. Vamos estar dando aqui então as nossas saudações. Catarina Augusta, Damiana do Carmo, Ana Paula Neves, Leonilda Vitor, Elisandra da Costa, Ilza Toniza, Diana Ferreira, Joyce Camila, Fábio Souza, Fabrício Galon, Edna Fernandes, Ana Paula Neves, Ilza Toniza, Claudineia Paula, Juliana Migliorini, Liliane Leite, Claudineia Garcia, Maria Vitor, Daniele Arantes, Diana Araújo, Renata Placidelli Abraão, Cláudia Aparecida. O testemunho, né, foi impactante, glória a Deus. Liliane Leite, para a glória do Senhor. Acho que não tem mais ninguém. Mas antes de eu dar as boas, a bênção sacerdotal e apostólica, eu vou deixar a pastora dar aí a palavra dela para os irmãos nesse término da live. Pode falar, pastora. Querida, boa noite a todos. Já encerrando, né, esta live. E que nós possamos agradecer a Deus, né, por esta oportunidade que nós estamos tendo, né, de estar com esta palavra, muitos que nós estamos revivendo, né, nós que já, principalmente no Ministério de Intercessão, teve várias, né, ministrações, mas que nós possamos estar aproveitando todas essas palavras para colocar em prática na nossa vida, né, que nós tenhamos, não apenas neste momento do jejum, nesse período, mas que nós possamos levar para a nossa vida e que seja a nossa fé renovada, alicerçada cada dia mais na palavra de Deus e que nós possamos estar firmes com a graça do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então dar a bênção final. Recebe aí a sua casa, eu quero que você pense, sempre que der essa bênção, pensa na casa, no trabalho, na família, né? Se tem alguém no hospital, alguém numa situação difícil, estenda, recebe a bênção, né? Também o amigo, o vizinho, enfim, toma posse. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Muito bem, nós estamos encerrando mais uma live, nosso 16º dia do jejum de Daniel. Amanhã, com a graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, estaremos no 17º dia, estaremos completando 80% do nosso trajeto. A cada dia, agora é a última semana mesmo, agora vai rapidinho, mas o importante é que nós mantenhamos firmes no foco, firmes em todo o propósito.
meditando em todas essas palavras que Deus tem liberado para nós, e edificando a nossa fé, nesse momento em que a carne está bem calma e sossegada, subjugada, e que o nosso espírito está pronto, sempre ouvindo a palavra do Senhor. Deus te abençoe, que você tenha um sono abençoado na promessa do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E é em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, que eu encerro essa transmissão. Muito obrigado, uma boa noite a todos.